Fala, abençoados! Hoje, sexta-feira, né? Como eu sempre falo, sexta-feira é o dia, né, que a gente tem que agradecer ao nosso Senhor Jesus por tudo que Ele fez por nós na cruz, né, que nos deu autoridade, nos deu poder para ter vitórias, vencer, conquistar. E quando a gente passar dessa, a gente vá para uma melhor, né? Claro, nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio, né? Seguir os ensinamentos de Deus, seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, andar no caminho dele, se desviar, né, de fazer as coisas erradas e um dia ir morar com ele, né, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, né, aonde não vai ter pranto, nem ranger de dentes, não vai ter sede, não vai ter fome, né, vai ser tudo incrível. Aí uma pessoa me disse assim: será mesmo? Tu acha que isso é verdade? Eu disse para a pessoa: sim, eu creio. Faz 22 anos que eu sigo, né? Procuro seguir, né? Me desviando de todo mal. Claro que somos pecadores, a gente tem os nossos erros, mas a gente precisa procurar, né, se desviar de todo o mal, de procurar fazer sempre as coisas certas. E bora lá, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, a pessoa estava falando sobre as coisas de Deus e tal, e eu disse assim: tu acredita na Bíblia? Porque a gente tem que começar o assunto dessa maneira, né? Porque tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam que foi uma explosão e a gente está aí, né? Mas na Bíblia é claro que foi Deus que criou tudo. E então bora lá, né? Vamos lá, seguindo aos mandamentos, ao nosso Senhor Jesus, agradecendo a Ele, né? No finalzinho aí do vídeo, vamos cantar um louvor, vamos cantar para Deus, mas hoje a palavra aqui né, vamos fazer tem que falar, tanto no livro, primeiro comecei hoje com a oração, com a Bíblia, depois fui pro livro. Então é de exortação aqui, é pra gente se cuidar, pra gente fazer as coisas certas, né? Claro, primeiro momento porque me veio Provérbios, me veio 30, né? Aí eu fui pro Salmos 30 e Provérbios 30, né? Em Salmos, falando bastante ali. Dei uma pausa aqui para ela fechar as janelas, porque tem uma serra lá bombando, né? E agora há pouco tava um cachorrinho brabo aqui, e gritando, eu sou... Mas bora lá, vamos continuar. Então, primeiramente, a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato por tudo que o Senhor fez por nós, que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer, né? Mas a gente precisa estar atento, como eu sempre falo aqui, aos sinais. E hoje, hoje é o seguinte, o título aqui da Bíblia, ele fala assim, na verdade eu comecei com um livro, tá? Vamos começar com um livro aqui, para fechar tudo aqui. Pra depois a gente dizer assim: ah, Deus... Tem gente que diz assim: ah, Deus é brabo, Deus é carrasco, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel conosco,
e a gente precisa ser fiel com ele. O título é o seguinte: quando a paciência divina se esgota. Barbaridade. Deus se importuna com orações que não têm origem nele. Aí aqui, ó, Jeremias 7,16. Fala assim, ó: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então aqui, Deus, né, falando com Jeremias, que era para ele não orar pelo povo, que o povo estava totalmente no erro, né? O povo estava totalmente no pecado, coisas erradas. E aí eu fui para a Bíblia, né? E diz assim, ó, né? Tu, pois, não ores por este povo, novamente, nem levantes por eles clamor, nem oração, nem me rogues, porque não te ouvirei. Não vês o que estes fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos recolhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a massa para fazer bolos à rainha do céu e para fazer ofertas a deuses alheios para provocar-me a ira. Provocaram-me eles a ira, diz o Senhor. Não se exasperaram antes a si mesmos por sua própria vergonha? Então, cara, Deus ele fala, Deus ele tem os mandamentos, Deus ele tem a palavra dele. Não faz isso, não faz aquilo, né? Tá tudo aqui, tá tudo escrito. A gente precisa entender. Quando eu não entendia, né? Quando eu não entendia que eu fazia as coisas erradas, né? E coisa e tal. Mas no momento que eu me arrependi dos meus pecados, né? Deixei lá, né? O meu passado, né? As coisas. Aí se fez nova criatura, que nem diz na Bíblia. A gente é nascido de novo. E por que ficar fazendo as coisas erradas? Se ele disse, não faz tal coisa, e aí os caras começaram a fazer, e aí ele disse, né? Não ora, porque eles estão totalmente no erro, não ora mais, mas vamos lá. É inacreditável como os reis de Judá não aprenderam com a destruição do reino que separou da casa de Davi, tomando o nome de Israel, o reino do norte. Eles duraram um pouco mais de 200 anos, mas por servirem ao mal, ao maligno, e não se endireitarem, Deus deixou que o monarca da Síria fosse a Samaria e a destruísse. Além disso, esse rei levou cativas as pessoas que lhe interessavam e as espalhou pelo mundo. Elas não mais voltaram a ser um reino. Então, olha o que aconteceu, né? Só pela desobediência. Olha tudo o que aconteceu. Então, foi liberado, foi o livre-arbítrio. Deus deixou que o monarca da Síria fosse a Samaria e a destruísse. Por quê? Porque eles estavam no erro, eles continuavam no erro. Mesmo com tantos exemplos, os reis de Judá permitiram semelhante coisa em Jerusalém.
Com isso, o julgamento da nação aconteceu. Jeremias se desesperou por ter de anunciar o triste fim do povo de Deus, mas não foi ouvido. Por mais que clamasse, ninguém lhe dava atenção. Pra te ver, né? Então ele falou, ó, vai ser destruído, o povo vai ser destruído. E ninguém dava ouvidos, ninguém dava ouvidos. O profeta entrou em oração, suplicando para o povo ser poupado, mas recebeu uma dura lição. O fim viria. Que dia triste para Jeremias, sabendo que Deus é amor. O celular chegou a cair no chão. Que dia triste para Jeremias, sabendo que Deus é amor. Ele pôs a clamar com o seu coração firme, a fim de ser ouvido. O Senhor lhe respondeu, mas a resposta não foi a desejada. Jeremias não deveria mais interceder pelo povo. O mesmo pode ocorrer com você, comigo, com a gente. Ao suplicar por algum familiar que conscientemente se dá ao erro. Até aconteceu uma situação aqui na nossa cidade que faleceu uma pessoa, um filho, né? Foi executado lá, o troço foi feio, mas beleza. Aí eu até perguntei para uma pessoa, eu disse, tá, mas ninguém orava pela essa pessoa, porque a pessoa disse, mas a pessoa, a mãe, a avó, sei lá, vai na igreja, coisa e tal, e comentou que o filho era bem rebelde, fazia muitas coisas erradas e tal. E aí eu peguei e larguei assim, né? Porque às vezes a nossa boca ela é rápida, né? A língua é rápida. Eu disse, tá, mas a mãe desse rapaz não orava por ele, não buscava por ele, não orava por ele, não intercedia por ele. Aí a pessoa me disse, sim, era o que ela mais fazia. Mas aí vem aqui o alerta de Deus. Isso aqui é um alerta de Deus para nós. Cara, hoje é dia 30 de dezembro de 2022, tá? A gente tá um dia de terminar o ano. A gente não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer. A gente nunca sabe. Eu não sei se eu vou estar aqui no próximo para fazer o próximo vídeo. Eu só sei dizer o seguinte, que a gente precisa aceitar a Deus, aceitar o Senhor Jesus, buscar por Ele e tentar fazer as coisas o mais certo possível. Eu já tive tantos e tantos e tantos e tantos livramentos na minha vida, né? Tantas as vezes que o mal veio nos meus pensamentos para eu tirar minha própria vida, para coisas erradas. Eu já tive tantos livramentos, porque o mal vem, mas existe muito mais anjos de Deus do que anjos do mal, porque foi só um terço que Satanás trouxe com ele. O restante é tudo de Deus, é tudo ao nosso favor. Tu é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então, que nem diz um conhecido meu, nós somos pequenos deusinhos aqui na terra. Nós temos o poder, nós temos a autoridade. E a gente precisa fazer as coisas certas, né? Então, tá aqui, ó, né? É duro ouvir. A gente quer só ouvir que Deus é amor, que Jesus é amor, que a gente precisa amar uns aos outros, mas a gente tem que respeitar a palavra de Deus.
a gente precisa respeitar, né? Ah, Marcelo, mas o que é errado? O que é isso? O que é errado? Às vezes um videozinho, às vezes uma coisa que está passando ali na tela do teu celular, né? Sabe aquele videozinho que todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem uma inclinação. A palavra ela diz que a gente é inclinado para fazer as coisas erradas, né? Todo mundo tem, ou pela bebida, ou pela, né, por algo errado, ou por prostituição, ou por traição, ou por fazer coisa errada, ou pela mentira. Então, às vezes vem aquele videozinho ali na tua tela, ali do celular e tal, e tu clica, pá! Então ali já tá errado, né? Ali já tá errado. Tu acha que não vem para mim? Vem as coisas erradas, vem bastante coisa errada para fazer. Vem as tentações, mas a palavra de Deus também diz que as tentações vêm, mas vem o escape. Vem para a gente sair daquela tentação. E é como eu digo para vocês, o Espírito Santo é rápido. Assim como o mal envia coisas erradas para a gente, o Espírito Santo é rápido também para nos dizer que aquilo ali é errado. Então, vamos lá. Mesmo sabendo da severidade do juízo de Deus, ele não muda o seu proceder. Talvez você ache que tal palavra não partiu do Altíssimo, mas sim. Ele mandou que o profeta escrevesse isso em seu livro e que tornasse parte das Escrituras sagradas. A decisão tomada pelo Senhor a respeito de alguém que continua a pecar sem arrependimento será irreversível, ainda que isso nos desagrade. Aproveite para dizer aos seus entes queridos, os quais estão na iniquidade, no erro, que se arrependam, caso contrário, eles se perderão para sempre. Então é como eu falei, eu tô aqui, tive a oportunidade, tô tendo essa oportunidade de gravar esse vídeo, né? Já fiz outras lives, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu tô aqui, porque eu acho que Deus é a coisa certa, o Senhor Jesus é a coisa certa, a gente fazer as coisas certas e me ouve, tipo, eu não acredito nisso, eu também não acreditava, existe um Deus e tal e coisa, cara, né, eu achava, a palavra acho que é careta, eu achava, sei lá, eu dava risada das pessoas com Bíblia na mão, né? E hoje estou aí, ó. Leio a Bíblia, leio o livro, peço para Deus falar comigo, peço para Deus me dar revelação, peço para Deus me encher de Espírito Santo. E eu peço para Deus também te encher do Espírito Santo, te dar renovação. Depois vamos orar. Vamos lá. Jeremias tinha de parar de orar por eles. Então Deus pediu, para de orar por eles. Para de orar pelo povo. Quando a paciência de Deus se esgota com alguém, só resta esperar o desfecho da situação. Isso pode acontecer com quem não tem o menor apreço pela verdade. Apesar de se intitular salvo, tem gente que diz assim, eu sou salvo, eu sou cheio de Deus, eu sou, né? Mas está fazendo coisa errada. Aquele que não se assumir nos mandamentos bíblicos, verá que a paciência do Senhor acabou e nada mais poderá ser feito. Acerte-se com o Pai, ainda há tempo. Então, te acerta aí, dá pause no vídeo, né? Te acerta, te arrepende, pede perdão para Deus, né? Vamos lá. Deus se importuna com orações que não têm origem nele. As palavras do profeta, por certo, vinham do seu próprio coração. Por isso, não poderiam ser respondidas. Mas se as palavras saírem da sua vontade, ainda que você, naquele momento,
seja o mais espiritual da igreja, nada acontecerá, porque você está perturbando o Senhor. Temos de procurar salvar todas as pessoas, porém só devemos gastar tempo com quem for tocado e iluminado por Deus. Isso é visto naqueles que nos procuram com o coração aberto e pronto para aceitar a oferta divina. Quem não teme o Senhor nem vai querer nos ver. Já, não sei se já aconteceu contigo assim, de tu começar a falar de Deus, ou falar de um testemunho, ou falar uma coisa assim, e a pessoa lá já não, né? Tu já vê que ela foi lá para outro assunto, foi lá para outra coisa, que nem eu digo assim, a gente é muito umbigo, né? A gente gosta de falar das coisas da gente, do que acontece com a gente e tal. Quando alguém quer te falar algo, né, tu não escuta. Bah, eu sou um assim que eu presto atenção assim praticamente em tudo, porque eu nunca sei, né, através do que Deus quer falar comigo. Porque eu fiz oração, eu peço para Deus falar comigo, me dar respostas, né, me dar direção, e a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento a todas as coisas. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Quem não teme ao Senhor, quem não teme o Senhor, nem vai querer nos ver, né? Por sua vez, aquele que possui temor a Deus é diferente. Então a gente está sempre querendo aprender. Aquele que tem temor, né? Está sempre atento. Jeremias deveria ter dado atenção aos sinceros. Aí tem uma oração aqui, né? Do autor do livro. Então ele fala aqui, ó: Senhor, obrigado por nos ensinares a aplicar o nosso tempo na tua obra. Pois os réprobos não são inocentes, pois preferem ir para o inferno a se dobrar diante de ti. Então aqui ele está sendo bem, né? Está sendo bem forte aqui na situação, que tem gente que, na verdade, ele nem acredita, né? Mas tem gente que debocha, eu já vi falando assim, eu nem quero ir para o céu, porque lá deve ser muito chato. Eu prefiro ir para outro lugar. Cara, a gente escuta até isso, né? Que Deus tenha misericórdia. As obras dele são más, como disse Jesus, se formos mal recebidos pelas pessoas de um lugar, temos de sacudir o pó dos nossos pés em testemunha contra elas. Lucas 9:5. Não temos tempo a perder com quem prefere a perdição. Que o teu amor nos mova em súplicas pelos que precisam te conhecer e não viram o rosto para ti. Estes poderão alcançar o pleno conhecimento da verdade. Sejam as nossas palavras usadas para conduzir os pecadores ao teu reino. Então isso de conhecer a verdade, né? Que Deus ele venha te dar oportunidade de conhecer a verdade. Muitas vezes eu já orei, né? Que fulano venha conhecer a verdade. Que eu venha conhecer a verdade. Que todos nós venhamos conhecer a verdade. E aí eu sempre digo assim, quando a pessoa tá meia... Se a pessoa tá triste, se a pessoa tá com dúvida, se a pessoa tá angustiada, coloca louvor, canta louvor para Deus, né? Canta, a gente tem a Davi cantava, né? Então eu sempre gravei isso e às vezes eu acordo, eu não tô muito bem, eu já boto os louvor, já canto louvor. E aí tem um louvor, né? Então eu queria cantar aqui com vocês. Se tu puder, tu canta junto comigo ou repete, né?
em oração. Vou fazer uma oração já junto, né? E o louvor ele diz assim, ó. Bendito eu serei, mas eu já falo assim, ó, bendito eu sou. Então tu fecha os teus olhos, né, e canta. Bendito eu sou na terra, bendito eu sou quando eu profetizo. Sei que as minhas bênçãos serão ouvidas por Deus. Bendito serei, né? A canção ela fala: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que as minhas bênçãos serão ouvidas por Deus quando eu obedecer a sua voz. Então ele fala, né? Ele fala que a gente vai ter as nossas bênçãos quando a gente ouvir a voz dele. Então, cara, não tem... E vamos cantar para o Senhor Jesus, né? Vamos agradecer o Senhor Jesus pelo dia de hoje, pela nossa família. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Duas canções, Bendito Eu Serei e Alfa e o Ômega, né? São duas canções assim que a gente canta, tu canta, coloca ela aí para te cantar, escuta ela, canta, que tu vai ver que tu vai te encher da presença de Deus, né? Isso é incrível, né? E voltando, hoje é sexta-feira, é o dia do nosso Senhor Jesus, o dia que Ele se entregou, o dia que Ele venceu a cruz para nos dar a vida eterna. Então, aceita o Senhor Jesus, te arrepende dos teus pecados se ainda tu não fez. Se tu tá desviado, que nem fala, né? Se tu meio que deu uma parada com o Senhor, que Ele venha te renovar. Senhor, eu peço, Pai, visita essa pessoa, meu Deus. Visita essa pessoa, visita a casa dela, visita a família dela. Se tiver algum mal na vida dessa pessoa, que seja amarrada, acorrentada em nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo, eu te peço, Senhor, cuida dessa pessoa. Se essa pessoa ela está ouvindo, Senhor, se essa pessoa ela está ouvindo a minha voz, ela está ouvindo a tua voz. Ela está ouvindo a voz de Deus. É Deus falando contigo. É Deus falando comigo. Quando eu falo para vocês aqui, é Deus também falando comigo. Então a gente precisa e espera no Senhor. Espera em Deus. Não fica angustiado, não fica nervoso. Não tenta fazer as coisas assim, eu vou fazer porque, né? Não, espera no Senhor, espera em Deus. Deus, Ele é contigo. Eu nunca me esqueço, o pastor, pastor Michael Marques, ele olhou para mim e disse assim, irmão, Deus é contigo. E eu não entendi aquilo, né? Eu comecei a falar e tal, mas pastor, mas isso, ele olhou para mim de novo e disse, irmão, Deus é contigo. Então Deus é contigo, Deus é contigo, né? Busca Deus, procura se desviar do mal. As pessoas elas vão ver isso em ti, a tua família vai ver isso em ti e vai querer fazer as mesmas coisas, vai querer buscar a Deus, vai querer seguir a Deus, né? E tudo vai dar certo, né? Que tu venha a ter uma entrada de 2023 com muito mais sabedoria, com muito mais Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do renovo. É o que eu te desejo. Em nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, né? Tudo vai dar certo, acredite. Marcelo, mas tu não sabe o que eu tô passando e tal. Cara, são 22 anos seguindo ao Senhor, são 22 anos e já passei muita coisa, são 22 anos.
Mas, como eu falei, Deus, ele dá a tentação, mas ele dá o escape. Ele dá o problema, mas ele dá a solução. Não foca no problema, foca na solução. E a tua família será cheia da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço, né? Tudo de bom. E curte aí, comenta, compartilha, né? Ajude a chegar a mais pessoas aí, porque a gente tem que ajudar as pessoas. As pessoas, elas precisam ouvir, né? A gente vai ouvindo e a nossa fé... Eu tava lendo ali na Bíblia, e aí lá eu coloquei assim no ensinamento lá, que dizia assim, se tu não crê, se tu não tá crendo, vai ouvindo que a fé vai aumentando, vai ouvindo que a fé vai aumentando. Daqui a pouco tu enche o balão surpresa, como eu falo, tu fica cheio, né? Cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo e é bênção. Um abraço aí.